Está começando mais um Big Talks. Eu e meu parceiro Rodrigo Andrade. Bem-vindos mais todos. uma vez presente, fazendo bico de podcaster. Nosso hobby apaixonante. Que um dia vai dar dinheiro. Se Deus já tá dando trabalho. O boleto pra pagar. E hoje um convidado especial, 61 anos, formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, em São Paulo. Já trabalhou em agências de Ribeirão Preto, São Paulo e Goiânia. Inclusive trabalhou nos estúdios do Maurício de Souza por 3 anos. Idealizador desse estúdio no qual estamos gravando, o AlmaCast. Seja bem-vindo, Jorge Abdala. É uma honra te receber aqui. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Jorge. Vocês precisam começar a ganhar dinheiro logo para pagar o estúdio, Que bom. Vamos ganhar, Você ganhar. que já faz parte dos nossos bastidores aqui, agora presente como convidado. Uma grande honra te receber. Muito obrigado, é uma grande honra para mim também. Fico muito feliz. Eu queria entender um pouco mais desse Maurício de Souza. Como assim? Você trabalhou pra ele já? Eu trabalhei 3 anos lá. Quando eu era menino, eu gostava de desenhar e acho que eu tinha uns 8 anos de idade. Uma vez eu mandei uma cartinha com alguns desenhos dizendo que eu queria trabalhar. Passado um tempo, chegou uma carta dele para mim dizendo, olha, continue praticando, um dia você vai trabalhar comigo. E eu acreditei naquilo, né? E depois de muitos anos, fui para São Paulo para fazer faculdade. E um dia eu entro lá na faculdade, tinha uma placa lá, um cartaz de que eles precisavam de um arte finalista para trabalhar no estúdio. Tinha que fazer um teste. Falei, a vaga vai ser minha, porque ele disse que eu ia trabalhar com ele. E eu fui lá, me inscrevi, fiz esse teste, passei no teste, era bem concorrido, e era uma contratação só. Eu fui contratado. Daí eu fiquei lá 3 anos. Nesse meio tempo que eu tô lá, um dia eu marquei para falar com o Maurício na sala dele, ele estava ocupado. E eu fiquei na antessala ali esperando. E eu olho uma sala assim, tinha uma mulher lá, que é a irmã dele, numa mesa grande, tamanho dessa aqui, pilhas e pilhas de carta, e ela respondendo as cartas e tal. Eu falei, o que é isso? O pessoal que escreve carta pro Maurício, eu respondo, assino. Quer dizer, eu cresci acreditando naquela cartinha que eu recebi, achando que era o Maurício, e era a irmã dele. Mas é importante que, quando você acredita num sonho, vale você acreditar nele, né? E eu consegui realizar isso. E fez sentido, né? Às vezes, se ele não tivesse respondido a cartinha, não estaria lá. Talvez eu não tivesse Ou às vezes conseguido não, entrar lá. não estaria aqui hoje, né? Não. É isso. Toda a sua trajetória aí, que legal, cara. Exato. Acredite no seu sonho, né? Poucas pessoas têm um pai que trabalhou na Turma da Mônica. Legal, cara. E sobre esse projeto, antes de chegar nesse projeto, por que você resolveu abrir essa agência aqui em Tumbiara? Então, eu nasci em Tumbiara, mas nunca morei aqui. Eu sempre morei em Ribeirão, Brasília, São Paulo. Mas chegou uma época que eu resolvi voltar para Itumbiara em 82. Deu um branco aqui, desculpa. 92. Em 92 eu voltei para cá e não tinha nenhuma agência de propaganda. A cidade não tinha cultura de propaganda, né? E aí eu resolvi iniciar uma agência aqui. Até na época eu coloquei um nome bem óbvio, que era Casa de Propaganda, para as pessoas entenderem o que fazia, né? Nessa época não tinha televisão, não tinha nada aqui na cidade. Basicamente o que se fazia era impresso em gráfica. Então eu lembro que logo nesse começo pintou muita demanda de criar logomarca, nome, fazer material impresso, folder, folheto. Fiz muito isso no começo. E logo depois eu resolvi montar uma empresa de outdoor na cidade. Eu iniciei outdoor na cidade. E assim foi evoluindo, né? Passado um tempo, a TV Anhanguera montou a TV Rio Paranaíba aqui. Também foi logo muitos anos, né? E aí a televisão começou a ficar mais forte. Era a melhor maneira de você falar com o mercado, com o público, né? E não tinha internet, não tinha rede social. Então a TV não era barata, mas era a melhor maneira de você. Então a gente também fez muito material para TV. Muito conteúdo. TV, rádio, outdoor. Eram as ferramentas que tinha, né? Então a internet, que veio muito depois, mudou isso, né? A internet hoje... Porque antigamente era difícil você ter... Porque o que manda é a audiência. Quando você consegue atingir muita gente, esse é o desafio, né? Antigamente todo mundo ficava na televisão, né? Todo mundo que conseguisse E conseguisse ter uma televisão, às vezes. pagar, né?
Porque não era barato. Não, eu falo o público, todo mundo, a audiência sim, a era audiência de sempre televisão era muito maior, 95%, exato. vamos dizer assim. Só que isso foi mudando, foi migrando com a vinda da internet, e rede social, e Facebook, e Instagram. E as pessoas migraram a audiência muito mais para o celular. Então isso foi mudando. E aí o desafio era que todo mundo tinha que ter uma rede social igual hoje. Se você pegar, praticamente hoje 100% das empresas têm. E aí é uma outra situação, porque se a dificuldade era ter audiência, hoje a dificuldade é você chamar a atenção na audiência. Porque tem muita gente. Então tem muito conteúdo. Todas as empresas estão na internet, estão na rede social, estão no Instagram. Então o desafio é você estar lá, mas chamar a atenção. Ter mais audiência, ter mais engajamento. E o desafio é muito maior, né? Muito maior. Antigamente na TV você não tem como passar igual no Instagram, né? Se não retém atenção a propaganda, você vai lá e passa. E como sempre, sempre é esse o desafio, né? Como criar um conteúdo que atinja um público maior e que convença esse público a consumir teu produto, tua marca. Então esse continua sendo um desafio, não é qualquer um que dá conta de fazer, né? Então você vê que tem situações de desempenho melhor ou pior em função dos conteúdos. Legal. Teve alguns cases de sucesso seu era na época casa de propaganda ou quando virou... Não, chegou uma época... Mudou o nome, no né? início dos anos 2000, eu mudei... Aí já era conhecido, né? Mudei para Alma Propaganda. Até porque o casa de propaganda, na época, ele virou sinônimo de negócio, de segmento. Na cidade tinha mais 2, 3 agências. E às vezes alguém chegava para mim e falou: de qual casa de propaganda que você é? Sendo que casa de propaganda era uma marca, né? Antigamente tinha muito isso, né? Casa de propaganda, casa marceneiro, casa do pedreiro. Para poder, como as pessoas já sabiam o que era, aí a gente mudou para Alma Propaganda, né? São 33 anos de história, né? Nossa, chão, hein? E, inclusive, essa questão de história, eu vou até abrir uma brecha aqui para falar, que até fiz um vídeo recente, que agora eu tenho um canal meu só no YouTube também, mas que a propaganda faz parte da minha história, não só pelo meu pai, mas por ele ter, acho que, colocado essa veia em mim. Acho que faz muito sentido na minha parte de criatividade. Eu acho que eu me considero um cara um pouco criativo, assim, vamos falar, mais voltado para criatividade, muito por conta da propaganda. Eu cresci assistindo propaganda, vivendo o mundo da propaganda, e, inclusive uma das diversões que eu tinha quando criança e adolescente era assistir os DVDs da premiação de Cannes, da França. Meu pai sempre tinha, ganhava, e, cara, eu passava horas e horas assistindo propagandas premiadas, e aquilo ali, pra mim, era... Eu achava muito divertido. Eu assistia várias vezes e sempre tinha muita coisa nova. Eu não lembro a quantidade de propagandas que tinham, mas eram muitas horas, 5, 6 horas de propaganda seguida, assim, de premiação. E isso faz parte da minha história. E, além disso, faz parte, acho, meu pai faz parte da história da propaganda aqui de Itumbiara, né? A vida dele toda é voltada para isso, desde... dessa parte de criatividade lá de criança querendo trabalhar com o Maurício, para agora aqui no estúdio, né? Eu acho... Desde o começo, eu sempre tive uma preocupação, porque assim, ó, existe propaganda aos montes, mas a maioria das propagandas, a grande maioria, é lugar comum. Sabe, o hábito de... Eu acho que o grande desafio está em você conseguir vender um produto em 15 ou 30 segundos, que esse era o exercício, sendo criativo, chamando a atenção. Porque quando você vê uma propaganda comum, normal, chegou amanhã, você viu ela hoje, amanhã você já esqueceu dela. Mas tem propaganda que marca a época. Você pode parar para ver que você vai lembrar. Nossa, tem uma propaganda que eu não esqueço nunca. Por quê? Porque, com certeza, ela te impactou de uma maneira diferente. Ela foi original. Ela é criativa. E esse é o grande desafio. Fazer comum, todo mundo faz. Achar a maneira de fazer diferente é o grande desafio. É até uma estratégia de memorização de Napoleon Hill, que fala para você decorar um nome, você tem que pensar numa coisa muito, às vezes, esdrúxula ou criativa, para que isso guarde na memória, para ficar mais fácil de guardar na memória. Exato. E aí o marketing usa essa estratégia. Eu até usei, assim, você falou aí de ficar na memória, tem um case seu da propaganda do Ponto da Carne, que eu achei muito bacana. Aquilo sempre ficou na minha memória. A questão da sátira ali. Uma paródia? Na verdade é o seguinte, não, é porque assim, ó, quando o Ailton montou a empresa, até acho que fui eu que fiz a marca dele, o nome, ele vendia mais frango, então o nome era Frango Bom. Aí eu atendi ele um tempo e paramos. E uma vez ele me procurou, anos depois, ele já tinha um açougue consolidado,
E o nome era Frango Bom. E eu falei pra ele, poxa, eu acho que você vende lá carne de vaca, de boi, de porco, mas o nome é frango, né? Parece que você só vende frango. Então a gente fez um trabalho primeiro pra dizer. Então a gente criou uns personagens pra ele, que era um porquinho, uma vaquinha e um franguinho, pra mostrar pra todo mundo que lá tinha carne todo tipo de carne, né? A gente criou várias campanhas pra isso. E uma delas, eu fiz uma brincadeira com um porquinho, usando um trecho da música do Roberto Carlos. Enfim, foi um negócio que na época foi muito legal, chamou muita atenção, mas graças a um concorrente meu aqui da cidade, pegou esse comercial, gravou e mandou pro advogado do Roberto Carlos, lá no Rio. Passado um tempo, eu fiquei até sabendo na época, mas passado um tempo, esse cara me mandou uma notificação extrajudicial, falando, você tá usando a imagem do Roberto, comparando ele com um porco. E não era nada disso. Era uma brincadeira, né? Mas nada de querer comparar. E até o filme já estava fora do ar. Mas eu falei para ele, não, isso aqui foi só uma brincadeira e a gente já tinha tirado do ar há muito tempo esse filme. Só que ele pegou e mandou esse filme para Mônica Bergamo, que era do UOL, da Band News. E graças a isso, a Mônica Bergamo lançou isso numa campanha nacional, mostrando a nossa campanha. Então teve uma entrevista com o Ricardo Boechat, que mostrou isso, e foi muito legal, que gerou pra gente muita visualização, muita audiência. Até tem um filme aí, se tiver O nosso produtor, o Arthur, vai organizar para passar o vídeo aí, pra Legal. gente mostrar. Da história da propaganda, cara, queria puxar aqui, me ajudou muito em algumas coisas, por exemplo, além da parte de criatividade, por interessar de buscar alguns conteúdos. Os primeiros livros que eu li fora da escola foi o livro do Washington Oliveto. Eu cheguei a iniciar o livro do Duda Mendonça também, que era famoso na época, mas era mais voltado para política, então não tive tanto interesse. E um livro que meu pai até tinha uma cópiazinha, eu queria procurar esse livro lá em casa, que é do Adams Óbvios, sobre buscar o óbvio na sua rotina. Porque do óbvio você consegue tirar ideias legais, não ficar inventando, querendo criar demais. Então, eu acho que isso me ajudou muito, não só na veia da criatividade, mas voltar e gostar mais de leitura. É isso, acho que o Arthur achou o filme. Deu certo o vídeo aí. Com vocês, o Rei Torresmo Carlos. Eu voltei. É verdade, bicho. Eu voltei para anunciar a nova loja do Frango Bom, o Ponto da Carne. Se é do Frango Bom o nome, é o Ponto da Carne. Vou te esperar. É lá na Santos Dumont, hein? Vai. O Ponto da Carne. Mais uma loja Frango Bom. O quê? Tá rindo dos caracóis do meu cabelo? Que isso, bicho? São tantas emoções. É isso. Aí na época foi muito legal, a gente ganhou prêmio várias vezes. Você imagina, disputando com todo o estado de Goiás, né? Ganhou o prêmio do estado. Estado, e ganhamos inclusive Brasil, em festivais em Ribeirão Preto. Mas comercial simples até, mas chamou atenção na época. Fica marcado, né? Com Grava certeza. na cabeça. Muito legal. Então é isso. Tem mais algum case aí que você possa mostrar pra gente? No início da década, final da década de 90, a gente criou um comercial para um jornal aqui da cidade. E a gente fez um filme de 1 minuto que era até uma piadinha conhecida, mas que tem uma repercussão muito legal. Mas ainda não tinha como você projetar isso. O YouTube foi criado em 2005. Quando criaram o YouTube, a gente foi lá e publicou esse vídeo no YouTube. Isso virou um fenômeno meio que... Eu acabei recebendo esse vídeo no YouTube de pessoas que não sabiam que era meu, de mais de 300 pessoas. Amigos, olha que legal e tal. Uma vez eu estava assistindo uma palestra que tinha centenas de pessoas, na hora que o cara termina a palestra, falou, agora para descontrair, vou passar um comercial aqui. E passa o comercial, o cara não sabia nem que era meu, né? Então foi um comercial que chamou muita atenção. Que teve milhões e milhões de visualizações no YouTube, lá no começo, né? Um comercial de 1 minuto. Foi por ele que você ganhou aquele prêmio, aquele troféuzinho do YouTube? Não, as placas do YouTube foi por um canal infantil que eu montei na época. Legal. Uma outra situação. Tem acho que esse comercial aí com o Arthur Comercial também. temos aí, Arthur? Já saiu, inclusive, em programa de televisão no SBT, se eu não me engano. Já. Record, Já. Ratinho, já mostraram a propaganda dele.
Que legal. Desse comercial aí, não sei se você já falou sobre isso, eu sei porque a gente já conversou sobre, mas teve algumas coisas que tiveram uns detalhezinhos ali que aconteceu por sorte, por momentos, e acabaram melhorando a qualidade do comercial. Sim, a gente foi filmar esse final de luz, chegamos na fazendinha para rodar, o cinegrafista tinha esquecido de levar uma luz, teve que voltar, ou seja, a gente tava acabando a luz e a gente tinha 10 minutos para filmar isso. A vaquinha, quando ela olha pra trás, foi sorte. Eu ia falar isso agora. Cara, como é que ela ora no melhor momento ali? Ela olhou na hora certa, parece que tinha ensaiado com ela. A vaca olha. E quando ela bate o rabo, a gente tinha um plano lá pra bater o rabo na cara do tirador de leite, mas a rabada final foi... Ela bateu ela de mesma. verdade, e não tinha como a gente puxar aquele rabo, né? Cara, que legal, cara. A vaca é melhor que muita gente. A vaca foi perfeita. Esses momentos, assim, descontraídos, mas falando pra sexualidade, hoje em dia tá mais proibido isso aí, né? Não, isso aí nem tanto, né? Na época não tinha tanta questão de... Na época era aberto isso aí, né? Era mas bem... hoje a gente tem que tomar alguns cuidados. Foi mudando muito, né? Mudou E a demais. gente tem que tomar alguns cuidados. Engraçado A que comunicação mudou muito de lá pra cá também, né? muda pra propaganda, mas pro funk, às vezes não, né? É até legal falar assim, porque acho que você viveu muitas etapas da propaganda. E acho que passar por essa transição de começar em jornal, revista, TV, e hoje em dia ter que se adequar à internet. Então, eu sei porque eu vivenciei muito isso. Tinha toda uma parte voltada pra TV. Hoje a gente tá com um canal no YouTube, a gente tá com um estúdio de podcast, entendeu? Então, como é que é se adequar a essas mudanças assim? Então, você tem que estar acompanhando, né? Num aspecto é mais fácil você aparecer hoje no YouTube, né? Mas também isso aumenta a concorrência. Então, você tem centenas de milhares de conteúdos aparecendo para você. Você não consegue ver tudo. Aí você tem que ter estratégia para conseguir se sobressair E reter a atenção também. num desse monte de coisa que aparece para todo mundo, né? Internet, redes sociais, inteligência artificial agora, então... Como viralizar, como, sabe? Para tudo tem técnica, mas você tem que saber fazer. É como conseguir um caminho. E isso não para, né? Vai evoluindo, você tem que estar acompanhando tudo. Tem Né? algumas viralizações que não tem técnica, que foi pura sorte? Muitas o cara não prevê, né? Fazer aquelas dancinhas, aquelas coisas Não, loucas. hoje em dia... Aquele cara que faz assim, ó. Pá. Não, então, mas aquilo começou uma experiência, né? Claro que ele tomou alguns cuidados, né? E é universal, não tem... Então, como é universal, não precisa de texto, de locução, de tradução, de dublagem, ele atingiu o mundo inteiro, mas O mundo inteiro. ele achou no simples uma maneira. Só que nem sempre dá certo. Então, você tem volume de coisa acontecendo, algumas meio que imprevisível também, né? Algumas vão viralizar, a maioria não vai. Você pode ter certeza que... É o próprio Luva de Pedreiro, cara. Um menino pobre lá do sertão, batendo bola num campinho de terra. achou um caminho. Remete àquela que você falou, né? Que é o óbvio da vida, que às vezes a gente não... Eles falam o óbvio, que é óbvio ali, né? E a outra coisa é que às vezes você ganha, você consegue isso, mas é muito difícil você se sustentar muito tempo com muita audiência. Tem muito... O próprio Luva de Pedreiro que ele está citando, explodiu e depois teve problemas com o empresário, trocou, desaparece. De vez em quando ele volta com assunto, com matéria, com manchete, mas, enfim, é muito difícil você conseguir se renovar, se recriar
para manter no topo muito tempo. Esse é outra dificuldade. Às vezes viraliza num pico, né? Exato. E não mantém porque Aí você tem que ter fica uma clichê. estrutura profissional grande para manter aquilo, renovando e cativando mais público e mantendo o público que você já tem, né? E é difícil, não deve ser fácil, sei não. Não. Esse é o desafio das agências? Esse é o desafio de profissionais, né? De profissionais que lidam com isso. Né? Copyright, o cara que escreve, que bola, que cria. Sabe? Que nem sempre, às vezes, é o protagonista. É o cara que tá ali por trás dirigindo e tudo. Né? O protagonista geralmente só executa, né? Tem um Não, roteiro às pra ele vezes- seguir, ele vai lá. Às vezes o A protagonista estratégia é o cara por que trás cria ali também, é complicado. Mas enfim, você tem que ter alguém cuidando disso, né? E é uma equipe inteira, né? Envolve até esse nosso projeto aqui. Essa ideia de abrir esse estúdio, de iniciar esse projeto. Como é que foi? O que você pode dizer pra gente sobre isso? Então, há um tempo atrás, a gente tinha uma estrutura de estúdio aqui, mas eu falei, poxa, aqui na região não tem um estúdio de podcast bacana, completa. E aí eu tenho um sócio, que é o Fauzi, a gente resolveu montar isso aqui para oferecer, não só para Itumbiara, mas para a região, um estúdio completo, com uma mesa ampla, com 4 lugares na mesa, microfone, câmeras, um espaço legal para você poder fazer. Não é barato, mas é uma opção, porque tem muita gente querendo gravar, às vezes, um podcast, ou tem uma ideia de um podcast, mas deixa de realizar por falta de um estúdio. Então, a ideia é ter esse estúdio para oferecer para quem queira, mas também criar e produzir os nossos podcasts. Então, nós estamos desenvolvendo agora, vai começar já, que é o Alma Empresarial, que é um podcast voltado para empresários que vão vir para a mesa, que possam falar da empresa, que tenham realmente a alma empresarial para mostrar seus negócios. Nós vamos ter o Rodrigo Lima, que é da Módulo FM, que é um bom apresentador, que vai estar na mesa. Eu posso estar na mesa também, sempre que possível, junto com o empresário, que pode trazer mais uma pessoa para falar do seu negócio, contar histórias, falar de produto, falar de projetos. E aí ele vai sair daqui com um podcast pronto. Além do podcast, ele vai ter os cortes, que é conteúdo, porque cada vez mais o grande desafio de você manter uma rede social com engajamento é ter conteúdo de qualidade. E o podcast, ele facilita isso. Você passa a ter vários conteúdos que explicam, que vendem, que mostram, né? Então essa foi a ideia de montar essa estrutura aqui na Alma Propaganda de podcast. O que eu acho legal, como você falou aí, que as pessoas hoje... Teve um cara o João Adib, da CIMED, falou, as pessoas não compram mais de empresas, eles compram de pessoas. Exato. Então as pessoas têm que aparecer, né? Então é legal, é uma oportunidade muito grande dos empresários virem aqui conversar, falar sobre os desafios, os projetos que eles têm, alguma campanha que ele tem aí e mostrar a cara, né? Porque isso vai trazer muita visibilidade para ele. Com certeza. E com certeza se dá engajamento ali com o cliente, com essa pessoa assim, eu acho que dá bom para a empresa. É bom para trazer clientes, né? Trazer engajamento. Então, esse próprio case que você está citando do João Adib, muito provavelmente você deve ter ouvido ele falar em podcast. Exatamente. Porque o cara vai para frente de uma câmera gravar um vídeo, é diferente. Quando ele senta numa mesa, ele tem gente para bater papo. Então, além dele ficar descontraído, fica mais natural contar a história, Não falar. fica forçado, Esse né? formato de podcast vem crescendo cada vez mais. É uma ferramenta. E às vezes, para uma empresa montar um estúdio de podcast, ela não vai ter conteúdo interessante para gravar toda semana. E Por nem isso às que a gente vezes... criou o estúdio para ele poder vir contar uma história e de vez em quando ele pode voltar. Mas você manter um podcast com conteúdo interessante toda semana é muito complicado. É porque a empresa pensa muito no retorno financeiro. Exatamente. Se você for pensar numa estrutura dessa aqui, gigante aqui, cara, vai montar, o retorno disso aqui para ele, pro empresário, Exatamente. é muito baixo. Mas se ele consegue vir aqui, ter acesso a isso aqui, para ele é maravilhoso. Eu acho que é Exato. importantíssimo, cara. E o podcast, para ter audiência, é necessário que ele tenha, que ele seja interessante. Porque se não for interessante, só o cara vai assistir, né? E a qualidade, né? Que aqui Exatamente. não tem nenhum igual aqui na região. Não, E então, alguns na aqui, região não. celularzinho gravando aqui, a estrutura Não, que tem aqui, é porque cara, a gente muito investiu top. em câmera, em luz, microfone, mesa de áudio, mesa de corte. Né? A gente tem um operador trabalhando por trás. Ou seja, é uma estrutura completa
E já teve gente de Goiânia falando, ó, Goiânia não tem um estúdio pronto igual esse. Então, assim, Goiânia é uma referência, né? E tem muita gente que tem desculpa, né? Não vou gravar porque eu não tenho estúdio e tal. Agora tem. Tem Tá isso, aqui, né? Mas às vezes você tem uma Disponível. ideia de ter um conteúdo para gravar semanalmente que tenha, seja qual for a área, né? Nem que seja mensalmente, uma vez ao mês. Mas aí você pode alugar o estúdio e criar o seu podcast. Agora, para uma empresa, o próprio empresário falando da empresa, é um negócio difícil dele manter o conteúdo interessante o tempo inteiro. Aí tem o alma empresarial que ele pode vir contar, a marca dele vai aparecer e nós vamos ter uma plataforma que vai estar divulgando isso e que ele vai estar falando aí com 15 mil pessoas, 20 mil pessoas dentro dessa plataforma. Além dele ter lá os cortes e o conteúdo integral para ele divulgar nas redes sociais dele. Então tem todo um planejamento por trás disso. Legal. A gente já está trabalhando há 3 meses para estar começando agora, né? E se o empresário precisar, ele quer gravar, porque às vezes ele quer subir, elevar o nível de consciência dos clientes dele. Ele quer gravar, ele tem produtor, tem alguma coisa, tudo à disposição? Ou é só o ambiente? Tudo à disposição. Às vezes o empresário pode vir aqui e trazer um cliente, um parceiro dele para falar junto. Isso é interessante. Né? Você traz o fornecedor dele para falar do próprio produto. Exatamente. Aí a conversa flui mais. Você pega a opinião do seu cliente ou do seu fornecedor ali na mesa. Né? Nós, inclusive, gravamos já um podcast piloto aqui com a Maíra da Viga e ela trouxe o Jairo, que é um investidor imobiliário aqui, que deu um assunto muito legal. Então, é uma maneira de você validar, né? Então, você tem essa opção de trazer para a mesa mais alguém para estar fazendo isso. Então, para quem está interessado em abrir um podcast, ter um canal de podcast, ou simplesmente, às vezes, gravar um episódio contando a sua história, até roteiro a gente consegue organizar para ter pronto aqui. A equipe pode montar isso. Exatamente. Porque, assim, muitas pessoas têm interesse em ter um episódio e poder falar da sua história, da sua empresa ou do seu negócio, mas, às vezes, não tem interesse em ter um canal de podcast para entrevistar outras pessoas. É, às vezes, um episódio só. E além da tem estrutura... toda a estrutura para isso aqui. Além da estrutura física, tem os bastidores. Então, assim, a gente tem condição de estar orientando a pessoa, de dar dica. Porque, às vezes, a pessoa vem e ela não tem experiência de podcast. E por trás, a gente está orientando. Como a gente não está fazendo isso ao vivo por enquanto, tem como a gente editar depois. Mas então a gente orienta, dirige. Roteiro, vocês organizam o roteiro. A gente dá dica para definir pauta. Então, assim, é muito tranquilo. Você fala, eu quero fazer, mas eu não tenho nenhuma ideia. Procura a gente desenvolve um pré-roteiro, uma pauta e ajuda na definição desses conteúdos. Que legal, cara. Não fica faltando nada, só a coragem para vir, porque tudo você tem. Você tem o estúdio, você tem roteirista, você tem gente para dar ideia. Isso. É vontade mesmo, isso aí é importante. E é uma ferramenta que hoje está se despontando cada vez mais, porque, embora a internet tenha facilitado isso, ter o conteúdo ideal para fazer audiência é um desafio. E o cara vai sair daqui, o empresário vai sair daqui com um conteúdo legal que ele vai poder divulgar, e aí é um conteúdo consistente, para ele conseguir convencer quem está assistindo das ideias, do produto, da marca. Né? Bacana. Fico pensando aqui como empresário, né? Às vezes vai lançar alguma campanha, vir aqui falar, e aí pega corte sobre isso, fala, impulsiona um corte, né? Porque hoje em dia o corte tem mais visualização, geralmente, do que o vídeo completo, né? Com certeza. Às vezes o empresário vai lançar um produto novo, é uma oportunidade. Não é só vir aqui contar a história da empresa. Sim. Que muitas vezes a história da empresa interessa mais para o empresário, né? Mas o telespectador ou quem está assistindo quer saber de coisa interessante. Então, às vezes, um lançamento, um case de sucesso que possa servir de referência é legal. É importante também que esse conteúdo seja legal, porque é isso que vai ditar a autoridade da sua marca. O quanto eu vou respeitar mais ou menos a sua marca. Então, esse é o desafio, né? Nossa, deve ser. E inclusive, deixar registrado também a questão de ter montado a nossa marca, ter organizado o nosso nome e potencializado a nossa marca. Acho que foi um salto legal para começar. E a gente está tendo um feedback legal desse nosso podcast. E muitas pessoas, às vezes, falam que acham interessante, mas ficam com vergonha de vir falar, eu tenho um problema de falar com câmeras. Mas a gente mesmo tem aprendido cada vez mais. Aqui não é falar com câmeras, é falar em 3, 4 pessoas, um bate-papo. Essa é a diferença do podcast, né? Porque às vezes você chama uma pessoa para dar uma entrevista na televisão, ela trava.
Ligou a câmera, a maioria das pessoas que não estão acostumadas travam. Mesma coisa no rádio. Você leva a pessoa para entrevistar no rádio, a pessoa erra o nome do locutor, erra o nome da emissora. E assim, a gente já viu muito isso acontecer. Porque a pessoa senta nervosa. Já o podcast, ele tem essa magia de logo no começo se transformar num bate-papo igual a gente está fazendo aqui. E eu esqueço que eu estou sendo filmado, eu esqueço que eu estou sendo gravado, porque eu estou conversando com vocês. Esse é o grande diferencial do podcast. Então a pessoa senta aqui, se descontrai, e aí ela fala sem trava, né? E aí sai coisa bacana, sai muito conteúdo legal. Sai mesmo. E é bom pra assistir depois, quando tá viajando. Eu gosto muito de assistir podcast, ou ouvir, né, na verdade, quando eu tô viajando. Então pega a íntegra Com certeza. e assisto ou ouço, assim, durante a viagem inteira. Os cortes são mais pra chamar, né? Exatamente. Chamar a atenção. É que essa mídia hoje é isso, né? Ela tem vídeo, ela tá no Instagram, tá no YouTube, tá no Spotify, ou seja, você amplifica a distribuição disso. Muitas vezes o que a gente está falando aqui, basta o áudio para a pessoa entender o conteúdo, né? A não ser que você vai mostrar uma imagem, um vídeo, mas, enfim, o áudio é suficiente para a pessoa entender e captar o que a gente está dizendo. Então é uma ferramenta muito poderosa. Bacana. Eu queria agradecer por esse espaço que acho que eu, o Rodrigo, Muito, o Arthur, né? nosso Agradecer produtor, a gente tem aproveitado cada vez mais, toda semana. Acho que a gente tá destravando a cada dia, a cada mês, né? Eu vejo uma evolução muito grande no Rodrigo, tenho ficado cada vez mais fã dele aqui. E, assim, agradecer por ter essa oportunidade de gravar esse estúdio à nossa disposição e ter organizado esse nome pra gente, o Big Talks, essa marca, vamos dizer assim, que tá crescendo, né? Isso, eu vou falar por mim, tem feito uma diferença gigante na minha vida, esse novo, vamos falar empreendimento, mas Essa nova jornada, né, cara? um novo hobby que foge das nossas áreas, porque eu sou médico, o Rodrigo é engenheiro, e agora a gente tá aqui no YouTube, tá no Spotify, tá na internet. O que é muito importante no projeto de vocês é a constância. Então, às vezes, o fato de assumir o compromisso de gravar toda semana é fundamental. Tem semana que, às vezes, um convidado desiste na última hora, vocês correm atrás de outro, porque essa constância é que vai fazer a evolução, a melhoria de vocês. Vocês podem comparar o primeiro que você fez, o segundo, os pilotos que vocês fizeram, vocês aprenderam muito e vão evoluindo. Você imagina que daqui a algum tempo o nível vai estar muito melhor. Até para escolher os conteúdos, os convidados e aumentar a audiência. E a audiência também ela é cumulativa. Vocês começam com 0 seguidores. E 0. Mas vocês têm conteúdo aí que já tá batendo 5 mil, 6 mil, 7 mil visualizações. Teve 15 mil, né? 15 mil, 14 mil, né? Tudo orgânico, Então, por enquanto. isso é importante. Então, é esse crescimento que... Você não sai do 0 e começa com 50 mil visualizações na primeira semana. Ninguém, né? Mas acho que eu tô acompanhando o trabalho de vocês. Vocês estão de parabéns por essa insistência, não insistência, esse compromisso de fazer sempre. Perseverança, né? Vamos dizer assim. Nós estamos aqui gravando, hoje é domingo, né? Ninguém vai ficar sabendo, mas hoje é um domingo, né? Você podia estar na sua casa descansando, almoçando, mas não, está aqui trabalhando. Então, assim, isso é importante, né? E isso está aberto para os empresários, né? Com certeza, o Big Talks está crescendo, é uma marca que está ficando forte. Vocês vão começar a receber abordagem de pessoas. Como é que faz para participar? Eu vou ter um projeto. Como é que eu faço para estar divulgando? Isso é natural, isso vai acontecer cada vez mais, porque a audiência é cumulativa. Né? E é muito bacana, né, a visualização. A minha filha falou assim, a Helena, de 5 anos, que eu não sou mais médico, que agora eu só faço vídeo, agora eu sou... YouTuber? Não, eu falo youtuber. Ela falou assim, meu pai... Ela tava contando pra um amiguinho dela. Falou, meu pai, ele é médico, mas ele não é mais médico. Ele agora fica gravando vídeo. Ele parece na TV lá de casa. Ele só grava vídeo agora. É isso. Muito legal. Mas é isso. Queria agradecer essa conversa, esse bate-papo. Dizer que o estúdio que está à disposição de você, e às vezes que quer ter um canal, que quer ter o seu podcast, que quer às vezes desenvolver a sua marca, ou às vezes quer gravar um episódio, precisa de roteiro, quer divulgar sua marca, algum negócio, ou contar a sua história que seja. A estrutura está toda à disposição, tá bom? A gente está disponível para contatos aqui, para vocês organizarem através do AlmaCast,
ou participar do Alma Empresarial ou até mesmo do nosso Big Talks, tá bom? As portas estão abertas para você conhecer esse mundo da internet, vamos dizer assim. E foi uma honra conversar com você, pai. E obrigado mais uma vez por estar nos nossos bastidores, por ser um dos idealizadores desse projeto, nos ajudar a nos motivar sempre a continuar, né? E agradecer especialmente a nossa equipe aqui, o Rodrigo mais uma vez, o nosso produtor que topou comprar a ideia, nosso querido Arthur Duarte, Arthur Move. E Arthur. Obrigado, Arthur. E é isso, queria agradecer. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo espaço, né? Isso aí foi muito legal, pelas ideias. Eu acho muito bacana conversar com você, que você tem um conhecimento, uma bagagem muito grande para ajudar as pessoas, empresários e autônomos, quem quer que seja, qualquer coisa, qualquer ideia que fala com você, você tenha outras ideias complementares para ajudar. Eu acho muito bacana. E assim, eu queria falar até uma frase que veio do marketing, né? De uma palestra que eu vi um cara muito forte em marketing, mas eu não vou lembrar do nome dele, depois eu falo. Que é assim, ó. Empresas já não morrem somente por fazer as coisas erradas. Elas morrem também por fazerem as coisas certas por um tempo longo demais. Eu acho muito legal isso aí e eu acho que conecta muito com o que você faz. Você tá sempre inovando, tá sempre pensando no que fazer diferente. E trouxe um espaço desse aqui para Itumbiara. Itumbiara merece isso aqui. Eu acho muito legal e parabéns. Parabéns por tudo que você tá fazendo. Tá dando um futuro muito bom aí para todo mundo. Eu também agradeço aí o convite e ter realizado esse episódio muito bacana. Acho que é uma oportunidade que a gente tem para contar. E dizer para os empresários que qualquer dúvida que tiver pode me procurar. A gente marca uma reunião sem compromisso. Eu explico os detalhes, como é que funciona, qual que é a ideia, qual que é o projeto, que é muito bacana. E a gente faz isso sem compromisso nenhum. Inclusive, eu quero aproveitar esse episódio aqui para mandar um recado pro meu amigo Paulinho da Equipasso, que é o seu pai, que eu quero ele aqui na mesa, Aí, pai, ó. contando a história da Equipasso e falando um pouquinho da experiência dele. Vai ser um prazer ter ele aqui com a gente. Vamos vir sim, viu? E agradecer especialmente também, que não está aqui hoje, o Fauzi, nosso querido Fauzi, a voz por trás de tudo aqui. Para mim, é uma das melhores vozes que eu já conheci. O Fauzi tem que perder um pouco dessa timidez e vir falar com a gente aqui também. Fauzi, você está convidado, você está intimado a vir aqui no Big Talks. A gente quer saber da sua história, que a gente quer... Tem mais gente que quer ouvir a sua voz, mas ver da onde vem a voz. Então... E o Fauzi tem muita história legal para contar. E o Fauzi é um grande parceiro, né? Não só na parte do áudio, mas em tudo, né? Hoje em dia, para a gente tocar um negócio grande, a gente precisa ter gente, precisa ter parceiro forte, senão a gente não consegue. E o Fauzi é um grande parceiro pra gente fazer isso. Juntos se vai mais longe. Muito mais. É isso. É isso. E queria agradecer também, principalmente, a presença de você que tá aí até o final assistindo. Não esqueça, se inscreva no canal, mas deixa o feedback pra gente, comenta alguma coisa aqui embaixo, manda um questionário, uma pergunta, deixa algum feedback. Isso é importante pro nosso crescimento. Indique algum convidado, se sujeite como convidado se você tem algum negócio voltado pra internet. A gente está à disposição de você para te receber aqui no nosso projeto, tá bom? Então é isso. Obrigado por mais um episódio. Obrigado, meu querido. Valeu. Obrigado, Arthur. Obrigado, Arthur. Estamos juntos. Valeu, tchau. Tchau, tchau.